noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer muito grande, né? Vou me apresentar primeiramente, né? Eu sou a professora Liamara, vou trabalhar com vocês, então, a disciplina de desenvolvimento urbano, né? Falar um pouquinho do desenvolvimento da cidade, dos problemas que a cidade apresenta, né? Dos problemas que os gestores têm, que é o foco de vocês, né? Problemas que os gestores têm para resolver, quais são as ferramentas que eles podem usar para conseguir resolver, né, esses problemas. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, sou pós-graduada em educação ambiental e tenho mestrado na área de infraestrutura e meio ambiente. E tenho uma experiência em prefeitura de 17 anos, então, assim, sei que a maioria de vocês vem de prefeituras, né? Então, eu tenho, assim, uma vasta experiência, sei como funciona, que é bem difícil, recursos, às vezes o querer fazer, às vezes é difícil, né? Então, eu sei como funciona muito bem, né? Também tenho em torno de 7 anos e meio, 8, de docência no ensino superior, tenho um pouco de experiência também. Então, é por isso que estou aqui hoje, vou tentar passar para vocês, nesse pouco de aulas que a gente vai ter, um pouco da minha experiência, né? Espero que eu traga alguma coisa positiva para vocês, né? Que vocês consigam aproveitar e usem isso, né, no dia a dia de vocês, nas prefeituras, né? Depois coloquem isso em prática, tá? E qualquer coisa vocês vão chamando, vão deixando mensagens, os tutores também estão ali para nos auxiliar, né? Qualquer coisa a gente vai, vocês vão perguntando e eu vou respondendo no decorrer, então, da nossa conversa, vamos dizer assim, que não é uma aula, é uma conversa, tá? Então, a ideia hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre a atividade que eu deixei para vocês. Vocês deram uma olhada no conteúdo, eu sei que ficou meio complicado. Eu tive um problema com o meu net e não consegui gravar vídeo, ele estava com problema. Então, vou tentar resolver para a próxima, peço desculpa para vocês. Para a próxima aula, para a próxima unidade, vamos ver se eu consigo resolver. Mas, assim, a ideia é que vocês usem a atividade para... O que é a primeira unidade? Vocês conseguiram dar uma olhada já na unidade? Se conseguiram olhar o conteúdo, alguma coisa? O que vai... Sim? Assim, ó, pessoal, o que está falando ali? É uma abordagem geral do que é o desenvolvimento urbano, né? O que é essa gestão pública, né, no geral, e o que são esses indicadores e para que eles servem, né? Qual é o significado deles dentro da gestão pública, tá? Então, essa primeira atividade, a ideia é o quê? Que vocês tentem olhar para a cidade de vocês um pouco e tentar observar esse desenvolvimento da cidade, né? Se vocês deram uma olhadinha lá no plano de ensino, a atividade fala primeiro passo da atividade é vocês trazerem um pouco do histórico da cidade de vocês. Uma coisa bem sucinta, e a partir daí trazer esquemas, trazer escritas, trazer em forma de vídeos e imagens. Por que eu falo imagens? Porque as imagens, elas são mais fáceis da gente visualizar esse crescimento, esse desenvolvimento urbano que a gente fala tanto. Então, a gente coloca ali de mais ou menos 10 anos de diferença, que a gente consegue ver
se a cidade cresceu, né? Se a gente tem esse crescimento da cidade, se a gente tem vazios urbanos, para que lado a cidade cresceu mais. A gente consegue ver, tem muitas cidades que existem rodovias que cortam cidades, né? Então, no que essas mobilidades, né? No caso que a gente vai ver mais adiante o que é a mobilidade, né? Essas rodovias tiveram influência nesse desenvolvimento. Então, através de uma foto, fica muito mais fácil a gente perceber esse desenvolvimento, esse crescimento, se houve, se não houve, porque pode acontecer, como aconteceu na minha cidade não tem 2.000 habitantes, e já tem 27 anos. Ela não cresceu, né? Ela não cresceu quase nesse tempo. Então, pode acontecer que ela não houve um crescimento muito grande em 10 anos, porque, de repente, ela não teve investimentos, ela não teve indústria. Então, a ideia é que vocês percebam essa diferença, tá? Esse é o primeiro ponto da atividade. Deu para entender? Sim? Sim, isso. Então, por isso que eu peço que vocês usem esquemas, usem imagens, para ficar mais fácil a visualização, tá? A gente, como arquiteto, usa muito a parte de imagens, que é o que a gente trabalha, né? Tem a parte visual é muito mais fácil para a gente entender, né? Para a gente ver, então fica mais fácil para entender. Então, a primeira parte da atividade é essa. É fazer um breve histórico da cidade de vocês, né? Um breve histórico que eu digo assim, ó, é contar quando começou, né? Qual era o primeiro nome, ou como começou, em poucas palavras, nada muito extenso, para entender como começou a cidade, tá? E por que começou. Porque normalmente as cidades, elas têm uma história, né? Elas começaram por alguma coisa, ou porque passavam os viajantes, ou porque tiveram um comércio, ou porque sempre elas têm uma história, né? Então, a gente tem uma bagagem. Então, por isso que é importante a gente saber da história, né? Então, às vezes, a maioria das cidades, elas têm esse desenvolvimento de acordo com a sua história, né? Por isso elas têm mais ou menos desenvolvimento também. Então, na verdade, às vezes a cidade se desenvolve mais ou menos, não é porque às vezes o investimento público é pouco, é porque realmente a localização dela dentro do mapa, né, ela está num lado, às vezes a parte geográfica também não ajuda, então a gente leva em conta vários pontos para esse desenvolvimento da cidade. Então é a partir daí que vocês vão olhando, né, essas imagens, né, e até por causa da história, que vocês vão tendo uma noção e tirando algumas conclusões de por que a cidade se desenvolveu ou não, né, no passar dos anos, né, no passar dos tempos, tá? Então, esse é o primeiro ponto, então, da atividade. O segundo ponto, que a gente fez usou alguns indicadores. Nós fizemos, então, aqui um feedback, né? Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? A ideia é que vocês façam essa conclusão. A cidade desenvolveu ou não, né? Respondam algumas questões. Ela se desenvolveu ou não, tá? Houve esse desenvolvimento? E de acordo com o que vocês já vêm observando, de acordo com a localização, com a geografia, né, com a história, né? E aí aqui entra o ponto da parte da gestão pública. Há investimento por parte da gestão pública
no desenvolvimento urbano da cidade de vocês, desenvolvimento urbano, o que vocês podem observar? Tem leis, vocês sabem se tem plano diretor, se tem os conselhos de cidade. Então, isso é bem importante, porque, claro, a gente sabe que as leis, né, são feitas para cidades maiores, mas a gente sabe também que se começarmos a trabalhar a cidade quando ela é pequena ainda, quanto menor o problema, mais fácil de resolvê-lo, né? Então, assim, a ideia é que vocês vão... E aí, a gestão pública, se há, então, esse investimento é positivo, então, ou é negativo? Aí é para vocês pensarem um pouco, analisar, então, que vocês já então, sabem da história, né? Sabem da localização geográfica do município de vocês, sabem um pouco da história, da localização geográfica, sabem a diferença de mais ou menos 10 anos do mapa, e aí já sabem como é que foi o desenvolvimento urbano. O prefeito investiu nesse tempo no desenvolvimento urbano? Sim, não. Esse investimento trouxe pontos positivos para a cidade ou pontos negativos? Porque, às vezes, o investimento não é positivo. Porque, às vezes, o que pode acontecer? Vou dar um exemplo. Houve numa cidade aqui perto onde eu moro, que é o Rio Grande do Sul, né? Uma cidade que tinha uma fábrica de couro, tá? E aí, o que aconteceu? Vieram muitas pessoas trabalhar na cidade. Era uma cidade pequena. E com isso, criou-se uma vila, criou-se um bairro das pessoas dessa indústria. E a prefeitura, ela disponibilizou para essa indústria 5 ou 10 anos sem pagar aluguel e sem pagar alguns impostos municipais. No momento que fechou esse tempo que a prefeitura deu para a indústria permanecer no município sem pagar nada, a indústria fechou as portas e foi embora. E o que aconteceu? O investimento que a prefeitura, né? As pessoas ficaram, né? As pessoas ficaram, né? O ônus ficou para o município. Então, tiveram, né, um bairro, pessoas a mais no mundo para pensar, né? Então, às vezes o investimento, né, o crescimento urbano, ele não é positivo. Então, por isso que eu comento. Às vezes tem que fazer, né, pensar, às vezes ele é positivo e às vezes ele é negativo. Cresceu a cidade, a vida da fábrica de couro cresceu? Não é que não cresceu. Houve esse crescimento, teve que começar a pagar os impostos, ela foi para outra cidade e lá ficou mais 10 anos e assim ela foi fazendo. E aí, as pessoas ficaram na cidade, né? E aí a prefeitura, né? Assistência social, então acabou ficando ônus, né? Para o município desenvolveu até um certo tempo e depois, né? Então, avaliem se esses investimentos são positivos e negativos, tá? E esse... Professora, está cortando um pouco o som. Vejam se existem essas leis, plano diretor, código de obras, código de... Ui, será que é a internet? Vamos ver aqui. Tá, vou tentar de novo aqui. Ok. Tá, pessoal? Então, dei reflitam sobre isso, tá? E verifiquem também, então, sobre a legislação. O que a cidade tem de legislação hoje, tá? Plano diretor, código de obras, código de posturas, código de edificações,
os conselhos, que são importantes, né? Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Habitação, todos esses conselhos fazem parte da administração da cidade, né? E eles fazem parte, os conselhos são os cidadãos, né, que ajudam a gerir a cidade, tá? Então, esse é o segundo ponto da atividade, tá? O terceiro ponto é o uso dos indicadores. O que são esses indicadores? Os indicadores, eles são usados para mensurar. Então, se a administração, se a gestão, se esse investimento no desenvolvimento urbano, ele foi positivo ou negativo, tá? E aí, de que forma podem ser utilizados os indicadores? Eu sugeri que vocês pensem no lixo, tá? Que é um problema de todas as cidades, tá? Por exemplo, o lixo. Como é que é feito o lixo na cidade de vocês? Há coleta seletiva? O lixo orgânico é separado? O lixo orgânico pode ser feito às composteiras, né? Deixa eu falar assim aqui. Vê se melhora agora o áudio. Vou tirar aqui o microfone. Melhorou, será? Tá melhor o áudio? Tá? E assim, lixo. O que vocês podem verificar? Então, coleta seletiva, a parte do lixo orgânico. Então, pode ser feita uma composteira, pode ser feitos projetos, né? Podem ser feitos projetos nas escolas. Né? Isso são algumas ideias, né? Que eu estou levando para vocês. Mas aí vocês vão ter que ver a realidade de vocês, né? E pensar de que forma, então, vocês vão usar, né? Como é que vocês vão resolver esse problema? Existem catadores na cidade de vocês? Existem catadores? Catadores de papel, de latinha? Não existem associações? Pois é, são coisas que a gente tem que pensar. E o lixo, vocês sabem para onde vai o lixo da cidade de vocês? Fica na cidade de vocês? Ou vai para outra cidade? Para onde vai? A disposição final do lixo. Então, tem que pensar nisso também, né? Então, para onde vai o lixo? De que forma é feita essa disposição final? Uma coisa que está se usando muito aqui na região é os consórcios, né? Que podem ser usados de forma positiva também. Várias cidades coletam o lixo e tratam esse lixo num consórcio, né? Se torna mais viável economicamente. Então, a ideia é que vocês pensem esse problema como gestores. Vocês são o prefeito da cidade. Tá? E de que forma vocês vão resolver esse problema? Vocês podem ir para escolas, né, fazer projetos, né? Vocês podem ir para os meios de comunicação, né, trabalhar nos meios de comunicação, jornal, rádio, né, a internet, né, que existe muito hoje. Pensem em soluções. A ideia é fazer vocês pensarem. A ideia é fazer vocês partam da realidade de vocês. Cada cidade tem uma realidade. Por exemplo, né? Quem tem catadores, de repente, trabalhar mais os catadores, porque a gente sabe, né? Que tem muito papel, muita latinha, que isso aí vendido pode ter um lucro bom, né? E que não vai para o meio ambiente, né? Então, é uma coisa que o lixo pode virar um luxo, né? A gente sabe, pode usar, pode se reciclar, pode fazer
algum material, né, de latinhas, né? A gente sabe que tem várias coisas que se faz de lixo. De repente dá para fazer oficinas, né, de recicláveis, né, de repente. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer com o lixo. Vocês têm que pensar a realidade de vocês, né? Como é que é feito e dar uma solução. Desde a coleta ali até o destino final. Até onde é o destino final do lixo. Tá? Alguma pergunta? Podem ir perguntando. Alguma pergunta, pessoal? Podem ir perguntando. E, por exemplo, também, ó, outro exemplo. Aqui eu coloquei outro exemplo aqui com o uso dos indicadores. Vou comentar outra coisa. Por exemplo, para monitorar uma praça, tá? Poderia monitorar uma praça, tá? Se vocês... o que, por exemplo, poderia ser feito? Tá? Gerir uma praça. Eu poderia usar um indicador, né? Usar esses indicadores e essa ferramenta e ajudar a monitorar uma praça também. E aí, o que eu poderia fazer? O que eu poderia usar, por exemplo, a praça? Na manutenção da praça, avisar quando há equipamentos quebrados, né? Avisar que não há luz, avisar que tem um equipamento quebrado, né? Então, a ideia é usar um indicador que pode ser no lixo, pode ser numa praça, pode ser o que mais? Pode ser uma ferramenta. O que mais que a gente pode usar no indicador? Em qualquer coisa, numa empresa, né? Em qualquer elemento que a gente possa usar um indicador. O indicador, ele serve para medir se as coisas estão para ajudar a resolver os problemas, né? Então, no lixo, na água, no esgoto, numa praça. Se vocês deram uma olhadinha no material, tem uma ferramenta lá no material que eu disponibilizei que fala sobre indicadores, né? Tem várias ferramentas lá. E que tem sobre o IBGE, que é uma coisa que vocês conhecem bastante, né? Que trabalham só com indicadores. E são os censos que a gente conhece, né? O censo trabalha só com indicadores. As pesquisas que a gente faz, que eles fazem, né? Trabalha com indicadores, né? Então, existem vários elementos que trabalham com essas ferramentas que são só indicadores, né? Só esse tipo de ferramenta. Outra ferramenta, pessoal, que eu coloquei lá no material é a tal da Colab. Se vocês tiverem, deem uma olhadinha, entrem no site, é bem interessante. Ela é uma startup que monitoramento. A ideia é essa, monitorar uma praça, por exemplo, serve para fazer consultas,
é bem interessante. Já tem mais ou menos umas 100 prefeituras no Brasil que já estão usando. É uma ferramenta que já ganhou vários prêmios, até fora do Brasil, tá? Claro, uma cidade pequena, de repente, não vai ter muito uso, mas uma cidade maior, ela é muito usável, vamos dizer assim, porque ela é usada, ela é baixa no celular, ela é você está lá no teu bairro, você consegue avisar a administração que você está sem luz. Aí cai num sistema, avisa lá que você está sem luz. Aí o responsável não precisa vir no teu bairro olhar, você mesmo é responsável, né, você consegue avisar daí sem alguém vir olhar. Então, você mesmo fiscaliza, né? Hoje o recolhimento de lixo não passou. Você manda lá nessa ferramenta, bairro tal não passou o recolhimento de lixo. Então, lá no sistema, ele já vai saber que o bairro tal, o lixeiro não passou aquele dia, sem precisar passar lá para saber. Então, você acaba sendo o fiscal, você acaba ajudando na gestão do município. Então, são ferramentas muito interessantes, que vale a pena os municípios adotarem. Então, claro, exige um pouco de conhecimento na parte de tecnologia, mas hoje todo mundo usa celular. Então, na verdade, é uma coisa bem interessante e se usada para o crescimento da cidade, para ajudar na gestão pública, eu acho que se vem a somar, é um ponto muito positivo. Então, tem muitas ferramentas, e que são ferramentas que não tem tanta a gestão, vamos dizer assim, o administrador pesquisar, né, sobre essas ferramentas, sobre o que pode ser usado, né, na sua cidade, porque depende muito da realidade de cada município, né. Claro, municípios pequenos, de repente, por exemplo, essa Collab, que é essa startup, não teria um uso, mas municípios grandes, né, seriam os olhos da administração nos bairros, né? Uma forma da administração verificar como é que os bairros, né, estão acontecendo realmente. Porque, às vezes, o município é tão grande que a administração pública, o prefeito, não consegue passar em todos os bairros para ver os seus comandados, vamos dizer assim, né? Então, são ferramentas muito interessantes, né? Então, eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhada, se vocês tiverem um tempinho, entrarem lá e olharem, sugerirem para o administrador, se vocês tiverem contato. É bem interessante, não é difícil de trabalhar, tá? Alguma pergunta, gente? Podem perguntando. O pessoal comentou que é uma forma da população participar da gestão pública dos serviços públicos. Sim, na verdade, os cidadãos, eles acabam ficando meio estáticos, né? Com o passar do tempo, nesse tipo de gestão, vamos dizer assim. Mas nós temos, na verdade, pagamos impostos, nós temos o dever de ajudar nessa gestão, né? O cidadão, na verdade, né? Tanto é que os planos, né? Os conselhos são todos paritários e participativos, né? São feitos pelos cidadãos, né? Então, é muito importante a participação. Quanto mais os cidadãos participarem, né, mais a administração pública vai ser boa, porque é a partir daí que o administrador consegue ver como é que está sendo a sua administração, né? Se o administrador ficar só lá dentro da prefeitura sentada, a coisa não vai funcionar, né? Então, ele tem que ter alguns olhos, né, pelos bairros, e de repente podem ser essas ferramentas, né?
Podem ser esses gestores, né, pelos bairros. Podem ir comentando, pessoal, alguns comentários, a gente vai conversando, alguma coisa, podem. O microfone está desligado. Marilene, está falando? Oi? Ainda não estou te ouvindo. Conseguiu, Mariane? O Leandro está comentando aqui que os conselhos são obrigados, fazem algumas pessoas participar obrigadas dos conselhos. Existe muito disso, né? As pessoas, elas têm uma cultura de que se não são pagas, elas não querem participar das coisas, né? Mas é uma coisa, é uma cultura mesmo, eu concordo plenamente contigo, porque, na verdade, elas sabem que, na verdade, o conselho ele tem um significado bem grande dentro das cidades, né? Seja o conselho do meio ambiente, seja o conselho da cidade, seja o conselho da habitação, né? Ele tem um poder muito grande de decisão, né? E as pessoas acabam, às vezes, achando que é só para botar o nome lá, né? Então, é bem triste, vamos dizer assim, concordo plenamente contigo. Tem muito disso. Participar é uma coisa bem complicada. Fala, Marilene. Não saiu? Experimenta de novo. Você pode experimentar. O Nelson comentou que é bem isso mesmo. Que o Estatuto da Cidade coloca a gestão dos cidadãos, né? A participação democrática, né, na gestão da cidade. É importante isso. Conseguiu, Marilene? Mais alguém, pessoal? Podem ir entrando, podem fazer seus comentários, a gente vai comentando. Temos tempo, vamos comentando. Professora, é sobre a participação cidadã nos conselhos, né? Realmente a gente tem muito problema. Eu trabalho em escola pública e até para o conselho escolar a gente tem dificuldade em
em conseguir membros, nós não temos essa cultura realmente de que do voluntariado, né? De ser voluntário para melhor gestão. Então, a gente tem problemas em conseguir pessoas para ser voluntário nos conselhos. É complicado. Muito complicado isso. Eu ainda não sei como Existe conseguir. A gente acaba assim obrigando as pessoas a participar. Quando é na escola, né, a gente acaba meio que obrigando as pessoas. Acho que por conta de não ter essa ciência ainda do voluntariado e da importância da participação social em uma gestão, talvez seja isso. As pessoas cobram, falam, o prefeito não presta, a prefeitura não faz nada, mas não sabe cobrar da maneira correta. E não sabem também que as pessoas têm força nisso. E se eu estou participando de um conselho, eu tenho uma força, né? Então, falta conscientização. Acho que falta mais isso aí. Mas a gente chega lá. Com certeza. A maioria das pessoas não sabe do seu poder. É bem como você falou. Bem colocado. O cidadão não sabe do poder que tem. Então, professora... o plano diretor, vamos dizer assim, sem audiências... Oi? Pode falar. Tá sem som. Não. Tá saindo som, não? Tá sem som? Agora sim. Então, é que eu sou contador público, né? Trabalho já há 11 anos aqui no município e todas as vezes que a gente tem que fazer a elaboração do PPA, da LDO, da LOA, né? Nós sabemos da legislação que gostaria muito que houvesse uma participação popular e impõe para a administração pública que se faça audiências, que se busque meios para que a participação popular aconteça de fato, mas é algo realmente muito difícil. Eu estive à frente, a gente faz trabalho de divulgação, propaganda volante na rádio, na internet, chama para participar, distribui questionários online, e a participação popular ela não chega a 1% da população, no nosso caso aqui. Então, realmente, a legislação tem imposto a questão da transparência, mas é algo que aí o brasileiro precisa mudar essa concepção, porque a gente só vai poder melhorar o nosso país se a gente participar desde o planejamento, que é algo tão importante, não só depois de ficar criticando a qualidade daquilo que foi feito ou que não foi feito, mas participar da construção desde o início, né, e acompanhar também, né. Então, assim, é a minha visão como servidor público, né, então, só para colaborar um pouco, tá bom? Ótimo, muito bom. Realmente. O cidadão, ele não tem essa noção. E, na verdade, o que acontece é que eles cobram depois, né? Rogério? Professora, vamos lá. Eu faço parte do Conselho de Saúde do meu município. Eu vejo que a maior dificuldade desse conselho funcionar acho que falta capacitação aos conselheiros. Porque, né, montar o conselho, pegar qualquer pessoa e colocar dentro do conselho, não é tão difícil. O problema é saber o que estão fazendo lá, tomar decisões corretas. Eu acho que os conselhos, acho que evoluírem, tá? Todos eles, eu acho que deveria, tipo, uma cobrança dos municípios, dos estados, a criar cursos anuais para conselhos, entendeu? Que aí a pessoa saberia da importância dos conselhos. Eu acho que
e está faltando mais nos municípios no estado essa possibilidade de fazer essas capacitações. Eu digo, meu, por exemplo, eu trabalho no Conselho de Saúde no meu município já há alguns anos já, vira e mexe quando o conselheiro entra lá e começa a fazer questionamento sobre a saúde, sobre isso e aquilo, o que estão falando? O que é isso? Eles nem sabem nem o que estão fazendo lá. Isso, às vezes, a gente conselha, que não falou, aconselha a verdade para a gente discutir o que é melhor para o município. A sociedade discutindo junto com o gestor que pode melhorar isso e aquilo. E essa parte de voluntário também fica até meio, às vezes, o pessoal fala, mas tem que ser voluntário. Sim, mas a gente tem trabalho, e às vezes sai de trabalho no horário durante o dia, ou à noite está fazendo faculdade, às vezes não tem esse tempo. Eu acho que a gente começar a querer que os conselhos funcionem, a gente tem que mudar primeiro a gestão. Acho que a gestão tem que começar a pensar, a fazer cursos anuais nos municípios, no estado, de conselhos. Conselho de saúde, conselho de educação, conselho urbano, conselho da SEMARCH e por diante. Aí sim, eu acho que conseguimos melhorar os conselhos, tanto no nosso estado como no Brasil. Porque a população hoje não sabe a importância do conselho. Às vezes um gestor monta um conselho e, na verdade, o conselho só está só assinando, não sabe o que está fazendo, está aprovando ali as diretrizes do município. É que nem o colega falou aí, às vezes para montar a PPA, a LOA, é difícil discutir o conselho, porque vai falar sobre o orçamento, sobre esse dinheiro, isso, aquilo, mas o que é isso? Para que serve isso aí? Entendeu? Então, isso até dificulta também. Eu acho que nós temos que pensar que a gestão, em geral, criar cursos, né, para a população de conselhos em geral, da importância, qual a função do conselheiro, qual a importância dentro do município, e às vezes, quem sabe, isso até ajuda o gestor, aqueles críticos, sempre tem aqueles críticos que gostam de questionar a gestão, falou, por que você não fez curso de conselho? Você tem a oportunidade de fazer, porque você não fez? Que eu não sei, mas todo ano eu dou curso, ou de 6 meses, a gente dá curso de 50 vagas, ou 100 vagas de curso de conselhos aí, então acho que seria interessante pensar nesse sentido também. Pode ser uma boa sugestão para o gestor, ó. Uma qualificação para os conselheiros. Por que não, né? Mais alguém? Vamos participando, vamos dando a opinião, e assim a gente vai conhecendo vocês. Marilene, quer experimentar novamente? Ver se funciona o teu áudio? Boa noite, pessoal. Rose. Então, só fazendo uma complementação na questão de que o Rogério comentou sobre a disponibilidade de curso de capacitação para que as pessoas participem e, assim, tenham conhecimento sobre a questão dos conselhos. Mas, assim, acredito eu que a cultura do comodismo ela tem que ser abordada a partir de cada um de nós. Na minha secretaria, por exemplo, foram disponibilizados mais de 30 cursos de capacitação do servidor, e aí eu consegui 10 pessoas, somente 10 pessoas disponíveis para fazer os cursos. Normalmente a pessoa já chega e pergunta, vai ser o dia todo? Que horário vai ser? Perguntam, inclusive, se vai ter coffee break, esquecem de perguntar, de se ater à questão do conhecimento que vão adquirir e o quanto elas podem colaborar na gestão. Então, assim, eu acredito que essa cultura deve ser quebrada a partir de principalmente quem é servidor. Janeide? Boa noite, professora. A discussão está muito bacana, né? Boa noite. Tem duas intervenções aí, o colega que antecedeu, essas 3 últimas versões, a da Rose e tudo, né? As contribuições. Eu também sou servidora pública, só que neste momento estou no estado, né? Mas eu também já trabalhei no município e fui conselheira municipal da cidade de Porto Velho. Dentro do Conselho Municipal da cidade, a gente tem 4 câmaras temáticas. E essa discussão de cursos que a gente está travando aí nesse momento, né? A Rose tem essa experiência já enquanto município.
E a disponibilização dos cursos, ela sempre existiu. Quando o conselheiro chega a participar, a primeira coisa, pelo menos no Conselho das Cidades, era assim que acontecia, era assim que era pontuado, né? Porque o Conselho da Cidade de Porto Velho, mais especificamente, que é o que eu participei, as discussões que são travadas lá são discussões muito técnicas, que envolve todo o planejamento da cidade, envolve legislações relacionadas à cidade e a mudança de vida de muitas pessoas. Então, lá, uma das coisas que foi debatida lá e que a gente sentiu as dificuldades que os colegas apresentaram aí, por exemplo, o plano de saneamento municipal. Ele foi discutido por dentro do conselho, o conselho acompanhou todo o processo, várias audiências públicas foram feitas, mas havia uma dificuldade muito grande de participação mesmo do cidadão, mesmo levando as audiências públicas lá na ponta, para a Zona Leste, para a Zona Sul, mesmo pontuando isso e divulgando lá dentro dos bairros, a gente sempre teve dificuldade de participação do cidadão lá na ponta que realmente precisa da política. Uma outra coisa que eu consegui acompanhar enquanto município foi a avaliação em relação ao plano diretor, né? Que foi discutido amplamente, inclusive nós temos umas dificuldades aqui, umas especificidades relacionadas ao tamanho do nosso município, que a gente tem alguns distritos que são muito longe. Essa discussão do plano diretor a gente levou para vários distritos que a gente passa 4, 5, 6 horas dentro de barco para chegar nesse distrito, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos em relação ao Conselho das Cidades, eu vi algumas preocupações, eu não vou dizer nem do gestor lá de cima, o secretário, coisa assim, mas uma preocupação muito grande dos técnicos que faziam parte, digamos, desse grupo de trabalho, né? E eu vejo que foi comentado aí uns colegas que antecederam, que isso é uma questão também cultural, né? A gente não tem essa cultura de participação. A gente tem uma cultura muito de cobrança. A gente não tem uma cultura de participar e dizer, ó, o que é melhor para a minha cidade é isso. Eu acho que essa ponte aqui não é o ideal, porque ela não está interferindo em muitas pessoas. O que está faltando aqui é a escola, as mães não conseguem trabalhar porque aqui deveria ter uma creche e não tem. Essa discussão mesmo, ela não existe de forma madura para quem precisa lá na ponta. Quem precisa lá na ponta sente a necessidade, mas muitas vezes está preocupado com o umbigo dele mesmo. Eu não consigo levar meu filho para a escola. Ele não consegue ver que o vizinho da direita, da esquerda, da frente está com a mesma dificuldade. E que se eles se juntarem enquanto comunidade, levarem essa demanda e juntarem outras pessoas com as mesmas dificuldades, elas vão ser ouvidas lá pela gestão, né? Então, assim, de fato, eu acho que para a gente mudar essa cultura, teria que entrar dentro das escolas, com essa cultura. O colega falou aí sobre o orçamento participativo. Quantas atividades eu já fui de orçamento participativo do município? Desde muito tempo isso é discutido no município de Porto Velho, e a gente vai lá, aparece alguns gatos pingados, e os técnicos, eles têm até aquele interesse e tenta desmistificar essa questão do orçamento, colocar de forma mais simplória possível para que as pessoas entendam. Mas, infelizmente, a gente, de fato, não tem a cultura. E, por não ter essa cultura, acaba prejudicando também o gestor lá na ponta para ter uma boa gestão. Hoje se fala muito de governança. Mas como é que a gente vai ter governança sem a participação dos conselhos? Porque é lá nos conselhos é que a gente consegue ouvir a voz da comunidade. Então, é preciso, é necessário e é urgente que as pessoas comecem a compreender, por exemplo, um espaço bacana que a gente está tendo agora nessa pós-graduação. Quantos de nós aqui nunca participou de nenhum conselho? Quantos de nós teve a oportunidade e nunca foi lá? Então, eu acho que espaço como esse que a universidade está dando agora, trazendo a importância do conselho, por que ele existe, como é que você faz valer aquilo que você acha que é importante para a sua comunidade, os conselhos é essa porta da entrada, é uma porta de entrada, mas nem todo mundo compreende isso.
E eu acho que a mesma oportunidade que a universidade está dando agora, as escolas de segundo grau também deveriam dar para os alunos. Isso deveria ser uma pauta, mesmo que seja extracurricular. Mas ela precisa ir para dentro da escola, para lá na escola as pessoas começarem a compreender como é que se constrói a política, seja ela urbana ou não, qualquer política que seja. Assim, é mais uma questão para contribuição mesmo e reflexão de todos nós. É isso. Muito bem colocado. Ótimo, ótima colocação. Mais alguém, pessoal? Podem ir falando. Quem é a próxima? Janeide? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu só esqueci de baixar a mãozinha, vou baixar agora. Então, tá bem. Bruno de Souza. Pode comentar. Oi, boa noite a todos. Realmente, conforme os colegas comentaram sobre a participação da população é muito importante, e também quanto aos servidores também. Isso que a nossa colega Rose comentou, eu achei que foi muito importante. Igual hoje eu sou atuante trabalhando na Secretaria de Saúde e do meu município, que fica em Coatis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Porém, lá na secretaria, eu sou, infelizmente, o único servidor graduado em administração pública. Então, muitas das vezes, os colegas de trabalho não têm a noção nenhuma do que é um orçamento, do que é uma licitação, e sobre essa participação do conselho, e aonde que dificulta o andamento das coisas. E porque a gente precisa de ter servidores capacitados. E a administração pública necessita de cursos e quando entrar a capacitação, porque hoje o servidor não pode ser aquele, porque muitas das vezes os servidores, igual tem lá servidor, eu tenho 20 anos de prefeitura, eu tenho 30 anos de prefeitura, mas o indivíduo não saiu do segundo grau. Então, e a nossa legislação avançou muito. Então, é necessário, é importante que o servidor também se qualifique. Porque se não se qualificar, não tem como a gente andar para frente com a administração pública. E a administração pública, embora muitos tenham aquela coisa de cabide de emprego, ela é uma empresa pública. Diferente, ela é uma empresa, conforme a privada. Porém, o resultado dela é o bem-estar da população. Então, se a gente tem uma população satisfeita, claro que não vamos chegar ao 100%, mas poder dar uma vida melhor para aquelas pessoas, onde tem o mínimo necessário, com certeza a gente vai estar fazendo um bom trabalho. Com certeza, eu acho que a educação, né? O conhecimento, eu acho que é a base para tudo, né? Mais alguém, pessoal? Essas contribuições são muito, muito importantes, porque assim a gente vai conhecendo a realidade de vocês, que não é diferente, né? Cada realidade são locais diferentes, cidades diferentes, mas a realidade é a mesma. Problemas são muito parecidos, né? Falta de participação, de colaboração, né, do cidadão, né? Então, na verdade, a gente tem problemas muito parecidos, né, em cada cidade. E como o colega colocou, quando nossos problemas são parecidos, quando a gente junta todos, né, a nossa voz fica maior e é mais fácil de resolvermos, né? Então,
É bem importante essa colocação e né, essa conversa, né? Mais alguém, pessoal? Marilene, você quer tentar de novo o áudio?